Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Esse é um assunto do qual eu já falei, falo, né? Afinal, estamos aqui e vou repetir, porque dá para falar muito sobre isso. De como o dinheiro realmente não traz felicidade, principalmente se você for pensar em qualidade de vida. Eu digo isso por causa do seguinte. É, Primeiro, tem coisas que o dinheiro não compra, tá? Obviamente isso é difícil para entender para nós brasileiros que somos basicamente sobreviventes e onde coisas como o estoicismo, né, ser estoico, e aí nas suas vertentes modernas, como o veganismo, por exemplo, que não é com simplesmente coisa plantada assim, mas é uma coisa orgânica assim, sim, isso não existe, isso é coisa de luxo, tipo tocata, entediado, né? Nós não, onde o que moralizou exatamente o trabalho foi o subemprego, né? Que é a uberização. Então, isso Então, basicamente, a gente tá mais pro cinismo do Diógenes, né? Que é dos cachorros loucos, né? Que onde nós nos ao contrário dos caramelos, né? Os vira-latas caramelos, nós estamos não somos patrimônio do país, né? Mas acontece, ninguém é perfeito, ninguém está imune a tudo. Mas voltando ao que interessa, o que é mais importante ainda, na minha visão, é o fato de que realmente se você trata isso como uma imanência, como um começo, um meio, um fim para tudo, uma chancela, a autorização e até o limite para você não fazer as coisas, você realmente vai estar perdido. É porque, primeiro, porque sim, existem coisas que o dinheiro não compra. Tem um ditado catalão que diz que uma macaca coberta de sedas continua uma macaca. E o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta, por exemplo, você comprar aquele vinho de R$ 600 a garrafa, vai, aquele vinho italiano, R$ 600 a garrafa, falando isso porque os italianos são bons. E você tomar e dizer uva, que nem um certo comediante disse que ele foi fazer um curso de sommelier. Não adianta, ele comprou o vinho, mas não comprou a sofisticação, não comprou o charme, não comprou o glamour, tudo isso. Não comprou até o refinamento. Porque eu posso dizer, pessoas morrem na fila do SUS e no Albert Einstein. Por quê? Porque o dinheiro ele pode comprar o tratamento médico, ele pode pagar remédios, mas ele não compra saúde, entendeu? Ele não compra. Se você não é uma pessoa cuidadosa, se você não é uma pessoa ponderada, digamos assim, no sentido de tomar cuidados, assim, as coisas para evitar acidentes, não vai ser com um monte de dinheiro que vai te ajudar. No máximo, por exemplo, você vai ser o cara no sem dinheiro que tá no carro, que tem o adesivo, tá velho, mas tá com as prestações em dia. E no outro você vai estar com o Cybertruck a sei lá quantos por hora, que vai escolher matar você do que ou sacrificar outras 20 pessoas no caso de um acidente. E você não ir com os acessórios de segurança que ele tem, basicamente você só vai ficar menos quebrado do que o cara do Calhambeque, que tá velho, mas com as prestações em dia, né? Então é tudo isso que eu digo. Se você, que eu quero dizer, não adianta basicamente você ficar
assim se desesperando por isso. Dinheiro, como sempre, faz falta. Faz falta não, mas é importante sim, porque afinal ele mantém a serenidade, ele precifica a paz, a tranquilidade. Isso sim é um valor, é o grande valor dele, como de todo o meio. Pensa que, por exemplo, numa casa onde onde a luz está funcionando, o Wi-Fi está circulando, onde a geladeira está cheia de coisas gostosas, né? Não adianta ter que preparar tudo mais, ou até mesmo se você for chegar ao meu nível de preguiça e não e pedir para me entregarem, porque é mais cômodo ir buscar, esperar, perdão, pedir, esperar chegar, ir buscar e comprar do que fazer a comida, né? Fazer a comida é bem mais cômodo. Mas enfim, isso daí são outras coisas, certo? Que realmente, aí como eu disse, ele vai te financiar isso. E aí ele volta aqui como um meio. Mas assim, teve um humorista, certa feita, não vou dizer o nome, que ele fez uma piada sobre um curso de sommelier. E aí ele foi lá cheirar o vinho e disse uva, 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 chegando diversas taças, uva, uva, uva. Bom, me surpreendo por ele não ter sentido simplesmente o cheiro de álcool mesmo do vinho. Porque é disso que eu falo. Ele teve a tranquilidade para chegar e descobrir que aquilo tudo era uma bobagem. Mas o que? O dinheiro que ele tinha para pagar o curso, para comprar uma garrafa de vinho que às vezes custa R$ 600, mostra que ele basicamente não tem a sofisticação para isso. A sofisticação, o charme, a refinamento mesmo. Para quê? Para entender como chama, os sabores mesmo, ver se você está tomando algo de qualidade. E aí assim fica fácil você simplesmente enganar uma pessoa vendendo pelos R$ 600 um vinho de 8, por exemplo, a garrafa. Às vezes você enche aquele garrafão lá e realmente isso já aconteceu de darem esse golpe. Pegar o vinho de R$ 20, né, digamos assim, e vender por de 1.800 euros. Por quê? Porque é isso. Dinheiro não vai te comprar essas coisas como o refinamento, o charme, glamour. Ele pode, por exemplo, já aconteceu em Nova York, de gente que tem paparazzis, digamos assim, de aluguel. Você sai de um restaurante, tem um monte de gente te fotografando como se você fosse uma celebridade. Só que, como eu disse, é temporário, é fugaz. E se você for tratar como intermediário, assim, tudo tiver relacionado a isso, ele não te dá essa paz para você pensar, e realmente não interessa. E assim, só para terminar, porque isso é um pouco enjoado de se falar, mas um ponto mais trazendo algo novo, é o seguinte, e para quem fala mal do capitalismo, malvadão, se você os mesmos tratamentos médicos que você tem hoje, independente se ele for via o SUS ou via um plano de saúde caro, são os mesmos que você também teria acesso se fosse e estivesse na mesma condição social de um plutocrata também. Eu digo o seguinte, crianças, as famílias também eram grandes e morriam crianças às pencas, sem falar em abortos e tudo mais. Certo, hoje a gente pode, digamos assim, discutir essa questão de aborto, eutanásia e tudo mais, porque nós podemos viver muito, né? Mas imagine quando até os monarcas, digamos assim, viviam pouco.
ter 60 anos era basicamente ser um ancião. E hoje a gente espera que a pessoa, não fisicamente, mas pelo menos do ponto de vista psíquico, uma pessoa de 60 anos seja muito ativa, a gente até não esteja numa bengala, sofrendo de se apoiando numa bengala, de cadeira de rodas de andador, certo? E isso realmente é uma questão de um padrão de vida que, não vou dizer em termos mundiais, mas que a sociedade conseguiu espraiar para o máximo de pessoas, certo? Tanto do mais alto plutocrata, do mais alto dirigente público, até o cidadão mais remediado, de chegar aos 60 anos, às vezes sem tomar remédios, ou uma grande quantidade de remédios. De, por exemplo, a pessoa, ou quando ficar doente, não tomar um remédio, dependendo, porque tem uns que ainda tem isso, de ter remédio para mitigar os efeitos do remédio principal, por exemplo. Que era uma coisa, e aí você vê, até tem referências literárias acerca disso, de gente que tomava remédio, por exemplo, estava com dor de estômago, aí tomava para dor de estômago, tomava para irritação, sei lá, gosto amargo na boca, para os efeitos colaterais desse remédio. E hoje não. Simples, certo? E também é o preço da paz, da tranquilidade, da calma, eu digo isso também, que é um dos valores que o dinheiro traz. Valendo-se do exemplo do veganismo, você não pode se preocupar, por exemplo, em perguntar da origem da sua comida. É que nem a gente discute hoje em substituir proteína animal por vegetal, fungos, insetos e tudo mais. O ser humano, e aí até mesmo os brasileiros, podemos dizer, os sul-americanos, eles estavam se preocupando até 50 anos atrás com o que eles iam comer. Se tivesse que comer, tava bom, certo? Quando ocorreu o processo de, digamos, êxodo rural, certo? Então, assim, eu posso dizer, dinheiro melhora as coisas, claro, a sociedade está muito mais rica, eu digo a sociedade como um todo, e a ponto do dinheiro comprar o que é essa tranquilidade, mas ele não pode ser o meio de tudo, entendeu? Ele não pode ser simplesmente a chancela, ele no máximo precificar coisas e ainda muito pontuais. Porque senão você vai pagar, ou melhor, você vai sobrevalorizar exatamente aquilo que às vezes não tem preço. Que é o quê? Que é, como eu disse, o charme, a sofisticação. Você pode pagar aulas de etiqueta e tudo mais, e fingir, aprender a andar de salto e tudo mais, corrigir a postura. Hoje tem cirurgias para deixar você de tudo quanto é jeito. Mas o ser mesmo você não vai ter. O dinheiro, ele é um ótimo, é como um gesso. Ele é ótimo para fazer as coisas parecerem ser algo, mas para ser mesmo não é. Então, esse é um assunto, como eu disse, esse é um assunto muito enjoado. Tome cuidado com, assim, essa gente que é dinheirista, particular, certo? Que sempre pensa, mas isso daí dá quanto? Não importa. Não importa, certo? Muito provavelmente, assim, se você tem a tranquilidade para pensar isso, de realmente pensar em termos, digamos, um cálculo muito primeiro, claro, mas pensar num longo prazo assim, num retorno, no investimento, significa que você está tranquilo, entendeu? Para você fizer isso, certo? Então, assim, é um basicão. Então lembre-se,
só para terminar e fazer uma conclusão final que é difícil para mim, dinheiro compra tranquilidade, mas ele não pode custar isso. E ele tem muitas coisas que ele não compra. E uma delas é inteligência e conhecimento. Obrigado.